Então, hoje a gente vai para a aula 20, por mais que aqui esteja escrito 21, é porque eu tenho os arquivos antigos, tá? Então, é a aula 20, que é frase, oração e período. E também interpretação, que no caso é charge, que é meio que uma continuação da aula passada, essa parte da charge, né? A gente fez interpretação de tirinha, agora é interpretação de charge. Então, essa aula é para ser mais tranquila, mas é para preparar para o chumbo que vem. Porque as próximas vão ser mais complicadas, porque aí a gente vai entrar, se eu não me engano, em análise sintática. Se não na próxima, em breve. A gente vai entrar em análise sintática. E aí a gente vai ver. Ainda não vai ser tão complicado. É que assim, eu falo que vai ser mais tenso, porque geralmente são matérias que as pessoas não têm muito domínio, né? Que geralmente vocês não têm um super domínio. Então, são matérias mais recentes. Por isso que daqui para frente é o que eu falei, tem que prestar muita atenção, tá? Quem vai fazer Senai, atenção redobrada daqui para frente, porque cai bastante. Cai bastante análise sintática, simples, cai bastante oração coordenada e subordinada, que a gente vai ver também. Então, tudo isso cai bastante no Senai. Então, prestar muita atenção. Então, a gente vai hoje, para começar a falar sobre essa questão da análise sintática, a gente vai começar a diferenciar o que é frase, oração e período. Porque a gente depois vai fazer a análise das orações, que é a análise sintática, e mais para frente a análise dos períodos, que é a análise de coordenada e subordinada, de orações coordenadas e subordinadas. Então, vocês precisam ter essa ideia dessa aula de hoje para depois ficar tudo mais claro. Então, assim, a gente tem uma diferença entre três grandes termos que a gente vai ver hoje: a frase, a oração e o período. A frase é todo enunciado completo que faça sentido. Então, tem que ser uma frase completa e que faça sentido, inteira, né? Então, tem que fazer sentido tudo isso que você está falando, seja uma palavra, seja mais de uma palavra. Por exemplo, aqui a gente tem socorro, ou a porta está aberta, pare, que dia maravilhoso. Tudo isso aqui são frases, porque desde uma que tem uma palavra só, ou a que tem 3, ou a que tem 10, 20 palavras, é uma frase. Porque basicamente o que tem que lembrar? A frase é um enunciado de sentido completo. Enunciado é uma fala, é alguma coisa, é algum tipo de fala que você está fazendo, que você está dizendo, no caso. Então, isso é um enunciado, ele tem que ser verbal. Quando eu falo verbal, com palavras, tá? Ele não pode ser gestual ou imagético, enfim. Então, frase é todo enunciado completo, não importa o tamanho, tá? Pode ser pequeno, de uma palavra só, pode ser com várias palavras. Então, aí a gente tem os tipos de frase. Que a gente vai ter aqui. A gente pode ter frase interrogativa, que é aquela que tem uma pergunta. Então, quando é uma pergunta, tanto direta quanto indireta. Lembrando, isso daqui tem que lembrar muito, tá? Pergunta direta é quando tem um ponto de interrogação. Pergunta indireta é quando não tem um ponto de interrogação. Então, e que você pode realmente fazer a mesma pergunta. Igual, você sabe onde é o banco mais próximo? Aqui eu tô fazendo uma pergunta direta. Se eu fizesse uma pergunta indireta, eu falaria assim: eu gostaria de saber onde é o banco mais próximo. É uma pergunta indireta. Igual aqui, desejo saber se você sabe onde é a rua mais próxima. Então, aqui a gente tem uma pergunta indireta. Aí a gente tem as frases imperativas. Frase imperativa é frase de ordem, é quando indica algum tipo de ordem. Então, por exemplo, entre em casa, não vem aqui. Então, pode ser uma ordem afirmativa, para a pessoa fazer aquilo, ou uma ordem negativa, para ela não fazer aquilo. E aí a gente tem outros tipos, que são as frases exclamativas, que são frases, geralmente, que elas demonstram algum tipo de afeto. Então, geralmente, você está muito impressionado, muito admirado. Então, que torta deliciosa, como você está lindo. Então, geralmente são essas que você se sente muito admirado, muito realmente animado.
Tá vendo que aqui no imperativo também usa exclamação, né? Mas aqui não tem uma questão de uma admiração, é mais uma ordem. Então não é que, tem uma exclamação é exclamativa. Depende, aí você vai ter que ver. Se ela é imperativa, se ela é imperativa, ganhou essa daqui. Mas se não for imperativa, aí ela pode ser exclamativa. E a gente tem as frases declarativas. As declarativas são aquelas que você só afirma alguma coisa, ou afirma ou nega. Então, ó, comprei 2 blusas hoje. É uma frase declarativa afirmativa. Ou aqui em cima a gente tem eles não querem te ver, ou eu não comprei uma blusa hoje. Então, seria uma declarativa negativa. E por último, a gente tem as frases optativas. Frase optativa é que exprime algum tipo de desejo, algum tipo de vontade. Então, por exemplo, Deus te abençoe. Isso é um tipo de desejo, é um tipo de vontade, tá? Então, as frases, pelo sentido delas, elas podem ser classificadas nesses 5 tipos, tá? Só que aí, as frases, elas também vão ter outra classificação com base na estrutura dela. Então, lembrando, frase é todo enunciado que tenha sentido, seja uma palavra, seja um 20. É uma frase. A frase, a gente tem uma diferenciação entre frase nominal e frase verbal. Lembra que é por causa dessa questão de construção. Frase nominal é aquela que não tem verbo, só é feita por nomes. Então, socorro, silêncio, que belo vestido, que dia maravilhoso. Tudo isso, todas essas são frases nominais. E aí a gente tem as frases verbais, que são aquelas frases que têm algum verbo ou alguma locução verbal. E aí tem uma diferençazinha entre frase e oração, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por exemplo, aqui, a menina comprou um sorvete, o menino comprou um doce. Tudo isso é uma frase. Então, porque tudo isso junto tem um sentido completo. Meus pais foram comer fora, também é uma frase verbal, porque aqui tem uma locução verbal. A cesta de compras caiu, também é uma frase verbal. E aí, a gente tem uma diferenciação, porque, ó, frase, lembra que era um enunciado que tenha sentido completo, não importa o tamanho dele. E oração é uma frase verbal, só que ela tem uma questãozinha, ela só pode ter um verbo ou uma locução verbal. E ela tem que ter sentido completo. Por exemplo, aqui, ó, vamos comparar isso daqui. A menina comprou um sorvete, o menino comprou um doce, é uma frase verbal. Só que eu não posso falar que isso tudo é uma oração. Porque aqui a gente conta oração por verbos. Então, aqui a gente tem um verbo, comprou, e aqui a gente tem outro, comprou. Então, aqui a gente tem 2 orações. A gente tem uma frase no caso verbal, mas a gente tem uma oração apenas. Porque a oração a gente vai contar por verbo ou locução verbal. Porque eu falo locução verbal porque, por exemplo, aqui, ó, meus pais foram comer. Foram comer, eu não posso contar que aqui sejam 2 orações. Eu não posso contar isso. Porque isso aqui é uma locução verbal. Porque aqui a gente tem 2 verbos que estão relacionados, que ele tem um sentido de um só. Então, isso, lembra que eu falei lá atrás que é uma locução verbal. Então, isso daqui eu considero como uma oração apenas. Mas aqui, como eu tenho 2 verbos independentes, eu considero como 2 orações. Ok? Então, vamos ver outros tipos de oração aqui, ó. Fechei a porta, tem uma oração só. Comprei uma blusa e lavei-a. 2 orações, então, porque a gente tem um verbo, aqui a gente tem outro. Sempre a gente conta por verbo. Acordei, levantei, escovei os dentes. Então, aqui a gente tem 3 orações, porque a gente tem 3 verbos independentes. Lembrando que quando é locução verbal, a gente considera um verbo só, ou seja, uma oração só. E aí, a gente tem o terceiro conceito dessa aula, que é período. Período é tudo que é da letra maiúscula até o ponto final. Então, da letra maiúscula até o ponto final é um período. Então, da letra maiúscula aqui até o ponto final é um período, não importa o tamanho que seja de novo.
Só que aí a gente vai ter uma diferenciação entre períodos. O período, ele pode ser simples ou composto. E aí tá vendo que tudo tá sendo relacionado. Porque o período simples, ele tem apenas uma oração. Então, quando tiver apenas uma oração, ele vai ser chamado de período simples. Então, o amor cura tudo, um verbo só. Então, uma oração só, período simples. Todos estavam comendo felizes. Estavam comendo é uma locução verbal. A gente não pode falar nem só estavam aqui, nem só comendo. Eu tenho que falar os dois verbos. Então, se os dois verbos estão totalmente relacionados, a gente tem aqui uma locução verbal. Então, tem só uma oração. Também período simples. A porta bateu forte. Aqui a gente também tem um período simples, porque a gente tem apenas uma oração. A porta bateu forte. Então, isso é período simples. Período composto é quando a gente tem duas ou mais orações. Então, é necessário que você saia logo daqui. É um verbo e saia é outro. E totalmente independentes. Então, a gente tem duas orações independentes. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo que acontece ao anoitecer. Aqui tá vendo, ó, isso daqui, vou gritar, é uma locução verbal, porque eu não posso falar nem só vou, nem só gritar. Ouvirem é um verbo. Estou sabendo é uma locução verbal, porque eu não posso falar que nem estou, nem só sabendo. Acontece ao anoitecer, tudo isso, eu vou até colocar em negrito aqui também. Porque esse ao também ele faz parte da locução. Isso aqui é uma locução, não posso falar nem só acontece, nem só anoitecer. Então aqui a gente tem, ó, uma oração, duas, três, quatro. Então a gente tem 4 orações. Então aqui a gente chama de período composto. Geralmente a frase, ela vai bater um pouco com essa ideia de período. Por exemplo, isso aqui é uma frase, 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 isso aqui também é uma frase inteira. Então, geralmente, só que não tem uma diferenciação entre frase simples e composta, não. Né? A gente tem aqui só frase verbal, não verbal e aqueles outros tipos. Mas de período a gente tem uma diferenciação entre simples e composto. Então, assim, com relação a esses três grandes blocos, a gente tem frase, que é um enunciado completo, pode ser feito com uma palavra ou mais de uma palavra. Pode ter verbo ou pode não ter. Se não tiver, frase nominal. Se tiver, frase verbal, tá? Oração tem que ter, é obrigatório ter verbo. E aí a gente conta pelos verbos ou pelas locuções verbais. Lembrando que locução verbal conta como uma oração apenas. Período é desde a letra maiúscula até o ponto final. E aí a gente vai saber se é simples ou composto pelo tanto de oração que tem. Ok, até aqui, alguma dúvida? E aí, galera? Não? Tranquilo? Então, vou para a segunda parte da aula, que é a questão da charge, que é mais de interpretação. Então, a gente tem, a gente viu na aula passada, tirinha, que tem uma coisa muito parecida com charge. É que charge... Tá, deixa antes de eu continuar a charge, deixa eu responder o que a Nath perguntou. Você falou sobre regrinhas que valem para outras línguas também? Essa questão de período, frase e oração? Eu acredito que para as línguas que eu conheço, sim. Quando eu falo línguas que eu conheço, que eu estudo, são o espanhol e as línguas latinas como um todo, e as línguas do tronco do inglês, né? O alemão, elas são assim. Só que outras, por exemplo, o chinês, eu não sei se serve essa regra, porque assim, vou explicar uma questão agora com relação a essas regrinhas que talvez, não sei se vai ficar muito claro para vocês, mas eu vou tentar explicar. Isso que a gente está aprendendo de frase, oração, período,
são geralmente convenções da língua. O que é isso? Geralmente são partes da norma padrão, da norma culta. Existem agora outros ensinos, outros estudos, que eles estão analisando a língua de uma outra forma. Então, talvez, para outras línguas, talvez não faça sentido essa divisão entre frase, oração e período, porque isso é uma característica, uma categoria, são nomes da norma padrão que a gente aprende do português. Não só do português, mas para outras línguas também. Mas essas regrinhas, isso que eu estou falando para vocês, das línguas que eu estou falando, por exemplo, francês, inglês e espanhol. Vou falar desses três que eu tenho um gabarito para falar. Funciona desse mesmo jeito, né? A gente vai ter... Eu não sei se eles têm... Ah, não, eles têm locuções verbais também. Eles têm locuções verbais, eles têm frases, eles têm orações. E eles têm período normal, é a mesma coisa. Talvez vai mudar uma coisinha ou outra na relação desses conceitos, mas geralmente eles vão ser a mesma coisa. Só vai ser diferente, por exemplo, sei lá, russo. São umas línguas um pouco mais diferentes, assim, mandarim. Até porque o mandarim outras línguas que tenham até outro alfabeto. Porque, por exemplo, o grego, o mandarim, eles têm outro jeito de escrever, né? Eles nem usam o nosso alfabeto. Então, isso dificulta, porque até, por exemplo, eu acho que é o mandarim, que eles aprendem em blocos de significados. A palavra, geralmente, ela não tem, tipo, sílabas igual as nossas. É bem diferente. Então, para essas outras línguas, talvez mude um pouco a estrutura. Mas para as línguas que são mais parecidas com as nossas e que a gente estuda mais, é mais parecido. Essas regras, essas aqui. Tem outras que vão mudar bastante, tá? E eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais isso que eu tenho para falar. Mas se você entendeu, Nath, então ótimo. Maravilhoso. E interessante vocês perguntarem essas coisas diferentes assim. Então, podem sentir à vontade para poder perguntar, tá? E agora, com relação à interpretação de texto, a gente tem a charge, que ela é meio parente da tirinha. Só que existem algumas diferenças. Primeiro, eu vou falar sobre as coisas em comum. Então, o que a gente tem em comum entre tirinha e charge? A questão do verbal e não verbal, lembrando de linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, escrito. Linguagem não verbal, qualquer outra coisa que não seja escrita. Desenho, gesto, cor, tudo isso é linguagem não verbal. Nesse caso, então, o desenho, as expressões, as cores, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Então, os dois têm essa questão de ter essas duas linguagens. Os dois têm... Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é mais isso, assim. A charge, ela tem uma coisa mais específica, que é a crítica. A tirinha tem às vezes, mas a charge, ela sempre tem. A charge sempre tem, além dessas coisas, dessa ideia do balãozinho também, que é outra coisa que tem a ver com a tirinha. Do balão, de fala, das expressões, da linguagem verbal e não verbal. Além disso, a charge, ela sempre vai ter a questão da crítica social e sempre vai ter humor, junto com crítica social. É uma junção de humor com crítica social sempre, sempre. A charge sempre vai ter. Diferente da tirinha. A tirinha pode ser de outras coisas que não seja necessariamente uma crítica social. A charge é. Por isso que a charge é um pouquinho mais difícil de interpretar. Porque além de você interpretar as coisas da tirinha, por exemplo, a imagem, o desenho, a cor, as expressões, o que está escrito, além de você ter que interpretar isso, você tem que achar a referência dela. Porque ela sempre vai ter uma referência que ela vai estar criticando. Então, deixa eu ver se tem alguma aqui embaixo. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem essa, que tem várias pessoas, várias crianças, né? A gente consegue perceber pelo desenho, várias crianças. Pelo desenho também a gente consegue perceber que elas estão na rua, que elas são crianças em situação de rua.
E a gente percebe também que tem vários outdoors aqui, várias propagandas escrito mãe. E aí, um desses meninos fala: Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, panaca, daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Então, porque provavelmente era de alguma propaganda, de Dia das Mães e tudo mais, por isso você tem que analisar várias coisas aqui. Porque é muito rápido, é um quadrinho só, geralmente, ou no máximo 2 quadrinhos, e aí tem aí que constrói essa crítica. Então, por que eles estão falando isso? É muito você conectar com o conhecimento que você tem de mundo. Então, você tem, por exemplo, a ideia de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, que geralmente a gente fala para as crianças que existe, mas na verdade não existe. E aí tem a pessoa que se finge, que se veste lá de Papai Noel da família e ludibria, engana a criança para ela acreditar nisso. Aí aqui eles estão falando, daqui a pouco, eles já não acreditam nisso, eles falam, daqui a pouco vão dizer que mãe existe também, porque para eles, mãe não existe. Mãe é uma questão que eles nunca tiveram, são crianças órfãs, abandonadas. Então, por isso que aqui, às vezes, o humor, ele é bem leve, porque, por exemplo, aqui é mais uma crítica do que engraçado. Por mais que tenha um tom bem de leve de sarcasmo, não é bem engraçado. É mais uma ideia do sarcasmo, que é aquele humor mais ácido. Então pode ter, né? Essa ideia é uma crítica social, de certa forma, com humor meio ácido. Geralmente vai ser. E aqui a gente tem esse daqui, né? 1980 e 2010, que é uma crítica. Você vê que está escrito só isso daqui. E aí tem a imagem, e a gente consegue descobrir a crítica por quê? Computadorzão, pessoinha, computadorzinho, pessoona, né? E aí é uma crítica a todos esses hábitos que a gente tem, né? Da tecnologia ter aumentado e a gente ter ficado sedentário. Então, tudo isso, tá vendo? Você tem que ligar com o fato que a crítica, aqui a crítica está relacionada. Aí a gente tem quem quer mudança, aí todo mundo levanta a mão, aí a pessoa, quem quer mudar? Aí ninguém. Então, isso daqui também é uma charge, também tem uma crítica. E aí, se a gente vê, ligar com o contexto, a gente vê a camiseta amarela. Isso aqui é uma charge de faz um tempo já. Antes, quando, sei lá, quando tinha toda essa questão da... Deixa eu ver aqui, ano, não tem ano aqui. Toda manifestação, várias manifestações que várias pessoas usaram, verde e amarelo, a cor da bandeira e tudo mais. Então aqui era muito assim, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Então era uma crítica com relação a tudo isso também. Que o político tem que mudar, a questão política tem que mudar, mas ninguém quer mudar muito. Então aqui a gente tem essa crítica, mas geralmente sempre, tá vendo que sempre você tem que voltar para alguma coisa do conhecimento de mundo que você tem, para algum conhecimento que você tem ali do que está acontecendo, para você conseguir entender certinho. E aí, a gente tem, eu vou ver por último agora aqui, uma questão, um exemplo de questão com charge, só para vocês verem melhor como que é importante a gente interpretar e como ela geralmente está relacionada com conhecimento de mundo. E às vezes, mesmo que ela não esteja relacionada com conhecimento de mundo, com conhecimento de mundo mais específico, ela sempre vai estar relacionada com conhecimento de mundo que você precisa ter. E lembra que quando eu falo de conhecimento de mundo, é aquele conhecimento fora do texto, que ele não está necessariamente no texto, igual o conhecimento que a gente precisou para a tirinha, para entender que as crianças eram pessoas em situação de rua, para a gente entender o que era aquilo da manifestação ali das camisetas amarela, verde e amarela. Para a gente entender aquele do computador, tem que entender sobre a evolução da tecnologia, a questão do sedentarismo que está acontecendo não no nosso país, mas no mundo como um todo. Então, a gente tem todas essas partes, toda essa questão fragmentada para a gente entender dentro do texto. Então, olhando aqui um exemplo de questão com charge, para ver todas essas questões unidas. Observe a figura e responda as questões, com base na charge e nos conhecimentos sobre a atual Constituição brasileira. É correto afirmar
que? Então, aqui a gente tem também, vocês precisariam saber um pouco sobre a questão da Constituição brasileira. Isso aqui é uma questão que é a cara do Trajano. A cara, o Trajano faz isso assim direto. Então, é uma coisa que vocês podem muito prestar atenção, que pode super cair. Todo brasileiro tem, não assim, cair esse exemplo, tá? É mais cair uma coisa parecida com essa, que mistura a interpretação de texto com a história, com a geografia, com outras matérias. Eles fazem muito isso. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Então, ele está lendo a Constituição que a gente tem, né? O que é a Constituição brasileira? Não sei se vocês sabem. Alguém sabe aqui o que é a Constituição brasileira de 88? Ninguém, vocês não sabem o que é. A Constituição de 88 é quando o governo se juntou em várias questões para fazer um documento falando sobre todos os direitos que as pessoas devem ter. Então, aqui, quando fala todo brasileiro tem direito à moradia, à saúde, à comida, acesso à cultura. Então, tá lá todos os direitos que todo brasileiro deveria ter acesso. Então, essa é uma coisa que está na Constituição, é uma lei. Cláusula pétrea. Quando fala cláusula pétrea, é do tipo, não pode mudar isso. Então, a gente tem toda essa questão, mas aí isso você tem que entender que existe essa lei, que deveria ser o real, que todo mundo deveria ter direito à moradia, saúde, alimentação. Só que aí, como que eles estão lendo, né? Quando eles estão, dá para ver que eles estão sentados, eles são pessoas humildes, né? Eles estão com roupas mais simples, eles estão sentados no chão, com criança, e aí dá para ver que eles estão lendo de uma forma como se isso fosse, na verdade, um texto de ficção, de tipo, lê para mim um conto de fadas. É tipo isso, né? Que ele tá lendo ali, todo brasileiro tem direito à moradia. Ela fala, nossa, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, de saúde. E isso é uma crítica porque a gente sabe que muitas pessoas não têm direito à moradia, comida e saúde. Muitas pessoas não têm casa, não têm comida e não conseguem ter uma saúde básica, assim, um direito à saúde básico. Então, aqui está a crítica social, nesse caso. E aí fala assim, as dificuldades de acesso aos direitos sociais elementares, moradia, saúde e alimentação, têm origem na forma como a Constituição atual foi elaborada. Não, né? Então, a dificuldade de acesso aos direitos sociais não é por causa da Constituição. A Constituição, ela foi feita de uma forma muito simples. Na verdade, as dificuldades são porque os governadores, os governantes não colocam em prática a Constituição. Então, B, a Constituição de 88 introduziu uma série de benefícios sociais que privilegiaram as famílias dos estratos médios em detrimento da população em geral. Não, a Constituição é para todo mundo, mas na sociedade, os estratos médios, eles têm um pouco mais de privilégio. Pouco não, às vezes muito mais. Mas assim, não é por causa da Constituição. C, o texto da última Constituição assegura em sua fórmula jurídica conquistas sociais individuais aos cidadãos brasileiros. É essa daqui, tá? Mas assim, eu não vou terminar de ler, porque eu queria só dar um exemplo para vocês de uma questão que é muito a cara do Trajano, que ele vai juntar. Para você entender a questão, você tem que entender a charge, mas também você tem que ter um conhecimento fora daquela questão da charge. Você tem que ter um conhecimento que, às vezes, ou um conhecimento de mundo mais geral, ou um conhecimento de mundo mais específico de alguma matéria. Ok? Alguma dúvida? Então, a gente vai fazer a correção agora dos exercícios. E primeiro vocês tinham que classificar, né? Essas frases em declarativa, interrogativa, exclamativa, optativa e imperativa, certo? Você está bem é o quê?
é que tipo de frase? E aí, gente, cadê vocês? Gente, lembra que a participação na correção vai valer como chamada, tá? Então só vai ter ponto quem. Ponto não, né? Quem tiver presença, quem responder. Então, sim, Nath, é interrogativa. A interrogativa. Na B, não olhe, Luizinho. O que a gente tem aqui? Uma imperativa, isso mesmo, é uma ordem. C, que alívio. O que a gente tem? Isso, exclamativa. Isso mesmo, gente. Tomara que o Luizinho não fique impressionado. O que a gente tem aqui? Nesse caso aqui, a gente tem uma optativa, tá? Porque às vezes pode parecer exclamativa, mas não é. A gente tem aqui esse tomara, desejo que, a gente tem uma frase optativa de desejo. Naê, você se machucou. Que tipo de frase que é? Interrogativa, por mais que eu continue lendo como se fosse uma pergunta, né? Então, você se machucou é uma interrogativa. Na F, a luz jorrou na caverna. É o quê? Ela é declarativa, de uma forma mais específica, declarativa afirmativa. Agora, suma seu monstro. O que é essa daí? É imperativa, é isso mesmo. Então, agora, até agora, sim, temos Gabriel e Nath com presença, né? O túnel ficava cada vez mais escuro. O que a gente tem aqui? Declarativa, né? De uma forma mais específica, afirmativa, declarativa afirmativa. Então, a gente tem agora a 2, você tinha que informar se as frases são verbais ou nominais. Lembrando que frase verbal é com verbo, frase nominal é com nome, né? Não tem verbo. Então, o menino e o lobo é uma frase nominal, isso mesmo. Ele é um menino levado, é uma frase verbal, porque tem o é, isso mesmo. Nascer, consertei seu brinquedo. Também verbal, isso mesmo, porque tem consertei. D, coitada daquela garota. Nominal, porque não tem verbo, isso mesmo. A menina arrancou a cabeça da boneca. Isso, porque arrancou é verbal. O velho e o mar, que poderia ser o título de alguma coisa. Nominal, não tem verbo, isso mesmo. Na G, não fomos ao parque. É verbal, por causa do fomos. Por favor, empreste-me seu livro. É verbal, isso mesmo. Empreste-me. Certinho, gente. Arrasaram até aqui. Aqui você tem que verificar se o período é simples ou composto e identificar quais são as orações. Vou perguntar só para vocês se é simples ou composto. O número de orações também. Então, na 1, a gente tem, na 1 não, né? Na A, com a pasta numa mão e o caderno na outra, cheguei ao colégio atrasado. É período simples ou composto? Isso mesmo, né? Porque só tem um verbo, cheguei. Então, é período simples, só tem uma oração. Então, com a pasta numa mão e o caderno na outra, cheguei ao colégio atrasado. Cheguei é o único verbo, então só tem uma oração, período simples. Na B, o que vocês colocaram? Período composto, certinho. Tem quantas orações na B? Tem 3, isso mesmo. Levantou, foi, voltou. Certinho. Na C, o que vocês colocaram? Isso. Quantas orações tem? Ele é composto mesmo, assim. Então, olhou, viu, a nuvem que passava e sentiu. Na verdade, tem 4 orações, ó. Olhou, viu,
passava e sentiu. Então, a gente tem 4 orações aqui, tá? Então, nesse caso, é período composto na C, mas tem 4 orações. Na D, o que vocês colocaram? Isso mesmo, é simples, porque por mais que tenha um monte de palavras, só tem um verbo que é o é. Então, é simples, isso mesmo. Então, e na 4, o que vocês colocaram como alternativa? Então, Gabriel colocou E. Wesley colocou E também. Então, ó, aqui tem: o senhor já ouviu falar do censo 80? Não, por enquanto só ouvi falar da falta de censo. Aqui lembrando que censo com C é aquilo que o IBGE faz de porta em porta na casa das pessoas para ver quantas pessoas moram ali, fazer várias perguntas. Esse é o censo com C. O censo com S é de bom senso, né? De quando a gente fala assim, fulano tem bom senso. Então aí seria dessa expressão. Então, por que a gente tem um humor aqui? Da introdução da palavra falta, que modificou totalmente o sentido de senso. Não, né? Não foi isso que modificou, foi a própria palavra. Do erro gráfico na palavra senso. Não tem erro gráfico, ela existe mesmo. Então, da inadequação do emprego de palavras com duplicidade de sentido. Não está nada inadequado aqui. Do aproveitamento do jogo de sentido entre as palavras homônimas senso e senso. Aqui a gente tem uma boa, né? Vamos ver a D. Da variação fonética das palavras. Aqui toma cuidado, gente, porque não tem variação fonética aqui. Fonética, escrevam aí na apostila, porque isso pode cair em alguma questão assim no enunciado e vocês se confundirem. Variação fonética é de som. Então, não tem variação fonética aqui, porque senso com C e senso com S é falado do mesmo jeito. Então, a gente não tem uma variação fonética. Então, na verdade, aqui é a D, porque a gente tem uma ideia de duplo sentido, de você poder ter um jogo de sentido, de brincadeira de sentido com o senso do IBGE e o senso das pessoas não terem bom senso aqui. Então, a gente tem esse jogo de sentido, para aproveitar que essas palavras são homônimas. Homônimas, lembra que são palavras que têm o mesmo som, mas elas são escritas de formas diferentes, tá? Então, a 4 é a D, tá? E a 5, o que vocês colocaram? Então, ficamos aí entre B, C. Deixa eu só ir anotando aqui o nome de aqui para eu mandar para o Matheus. E lembrando, tá? Eu só tô marcando porque vocês estão participando. E aí, por isso que eu não fiz a chamada, né? Já que vocês estão participando. Então, B, C, a gente ficou entre essas, né? Sobre as charges e tirinhas. É incorreto afirmar, lembra? Tem que encontrar a errada. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras a imagens e muito bom humor. Tá certo? No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas sociais, até que tá certo, né? Sempre preservando como traço predominante o humor. Sim, críticas, a charge sempre vai ter crítica e sempre vai ter humor. Na C, assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção de sentidos do texto. É isso mesmo, tá certo também. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais.
visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Não, gente, isso aqui está super errado, é a D que está errado. Porque as charges e tirinhas podem sim ser gêneros textuais. Gênero textual não precisa de texto verbal, pode ter texto não verbal. E na 6, o que vocês colocaram? Na última, para vocês irem finalmente para o intervalo. Aí teve aí ED. Bom, o efeito de sentido na charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Então, aqui tem, né? Rede social aqui em casa é outra coisa. A polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Aqui, a gente tem... Deixa eu ver se tem ali em cima. A gente tem a polissemia, já matou aqui, essa na verdade está certo, porque lembra que a gente viu essa expressão antes, faz um tempo já, em significação de palavras. Polissemia é quando a gente tem mais de um sentido, e isso é muito utilizado em tirinhas e charges, muito, muito. Então guardem isso, polissemia é quando uma palavra tem mais de um sentido, porque rede social a gente conhece mais como Facebook, Instagram, Twitter, mas aqui, nesse caso, ele está brincando com a ideia da rede mesmo e ter várias pessoas, por isso que ela é socializada, né? Tem várias pessoas aqui. Então, gente, é isso, né? Acabou. Alguma dúvida? Ou não?